Chico e seu Eli, mais uma vez, muito bem-vindos ambos. Obrigada por cederem um pouquinho do tempo de vocês para estarem aqui. O pessoal disse que pescador não trabalha não, Chico. Vai nessa, né? Fica deitadinho assim. Fica de dentro. boa. Cai dentro. Só segurando a linha ali. Aí bota a linha no dedão assim, faz assim com o dedão do pé. Nossa, Normalmente, Dá um mergulho. É assim, seu Eli? normalmente, enquanto a grande maioria descansa, nós trabalhamos. É Aí, mesmo? ó. À noite. De madrugada, Na né? madrugada. Inclusive, eu aprendi com eles que quando a gente vem vindo pela estrada e vê aquelas estacas fincadas na laguna de Araruama, eu entendi que aquilo ali que é o cerco da tainha, né? É. Que ela fica ali a noite inteira. Ela pula ali, não é isso? Então, as tainhas entram, né, na laguna para crescer, engordar, né? E depois sair para o mar, para migração. Então, antes, inclusive, todo o canal era fechado. Por uma grande luta, né, dos pescadores, a gente conseguiu abrir esse canal para parte desse peixe chegar lá no oceano. Porque se a gente capturar todos eles, a gente acaba com toda a produção. Porque as tainhas estão ovadas, né? Então, mas apesar que o que tem da lagoa, o percentual é muito pequeno em relação ao mar. Mas são populações importantes que desovam aqui na nossa costa e os filhotinhos delas vão entrar aqui para dentro da lagoa. Então esses ganchos, que são chamados de ganchos de peixe, né, ou currais, eles são colocados durante 3, 4 meses no máximo, durante o período de abril aí a junho, né, em julho eles saem, e as tainhas, né, nessa época de migração, quando muda o tempo, principalmente a temperatura, domingo é um dos dias, domingo para segunda-feira é um dos dias que o peixe pode estar saindo para o mar. E aí elas entram nessas cercadas, não tem como sair, e elas saltam, e quando saltam cai numa rede que a gente chama de trimbombó, ou um ou outro que é rufo. Então essa pesca é centenária. Ela na literatura tem mais de 350 anos. Uau, que fascínio! Elas foram deixadas pelos tupinambás, né, com a modernização dos europeus que chegaram aqui, usando mais o material, como já o algodão, porque antes era tudo fibra natural, madeira e algumas pedras. E a gente tem essa evidência dessas artes de pesca fixa lá em Guaba Grande, na divisa com São Pedro da Aldeia. Sério? Que tem lá a cercada dos índios, né? A gente Caramba, manteve ainda. tá lá até hoje, então é o mesmo sistema que a gente utiliza para pescar o peixe, que é o peixe seguir a corrente para entrar dentro dos currais, né? É o que se faz. Então é uma história fantástica que tem sobre os ganchos de tainha e que hoje estão ameaçados. Por quê? Pela poluição que nós estamos tendo na área 1 e área 2. Nós estamos, infelizmente, num atraso de 20 anos na questão do saneamento nessas áreas. E isso está colocando não só esses ganchos, como todas as atividades da lagoa em risco. Agora, Chico, você pescador desde quando? Quando que você começou a pescar? Eu comecei a pescar aos meus 8 anos com meu 8 pai. anos de idade. Seu pai já era pescador? Meu pai, né? meu avô, meu bisavô, meu tataravô, a galera toda ligada à Que pesca. bacana, hein? E, seu Eli, quantos anos pescador, seu Eli? Fala pertinho do microfone, chega a cadeira Renata, perto. eu cheguei aos 77. Eu me imagino que com uns 10 anos eu já estava Também, na tu pesca. aprendeu com o pai também? O que ele falou, normalmente, é uma sequência na vida de todos nós. Que poderíamos fazer e fazemos outras coisas, né? Mas nunca abrimos mão do nosso direito, do nosso prazer, do orgulho de ser pescador. Então, uma sequência de vida. Foi o tataravô, foi o bisavô, Tradição. foi o outro. Todos eles que deixaram pra gente essa firmeza, essa convicção que cada um faz o que ama e o que gosta. E quando se faz desse jeito, se faz com prazer e com crédito. E passando a sua força e a sua vontade aos demais. É o que nós fazemos desde os 8, dos 9 ou dos 10 e por aí assim. Não é só um ofício, não é só uma profissão. A gente percebe que o pescador tem uma relação de afeto com o mar, com a lagoa, com o meio ambiente, né? A gente sabe até que tem pescador mal educado que vai pescar no alto mar, depois joga latão de lixo no mar. Sim. Mas isso tá ficando cada vez mais raro. O pescador sem consciência está sendo cada vez mais advertido. A gente agora está numa nova fase, ô Chico. Você lá atrás estava, né, falando aí de 30 anos, de 20 anos de abandono da Lagoa de Araruama. Mas você, nascido e criado ali em São Pedro, na beira da lagoa, seu Eli também aqui na Praia de Siqueira, viram essa lagoa antes dela ser assassinada e ressuscitar, né? E
Como é que foi isso na sua cabeça, você garoto, vendo ali? Foi um trauma terrível que a gente tem hoje. E a gente, até hoje, em nossos lugares, por exemplo, na Pitória, eu tenho ainda o prazer de ver meus sobrinhos netos poder molhar o pé na água. Mas você chega em Cabo Frio, na Praia de Siqueira, você vê o contraste totalmente diferente. Vê aqui o Campo Redondo, o Pôr do Carro, lugares que eram para estar já, né, na mesma condição do que está o outro lado, que é uma área bem maior, né, e já está sendo coletado, né, e a gente vê o atraso, né, na vida das pessoas, ela é na saúde, Renata. A gente vê as pessoas com ferida no corpo em lugares que está ruim. A gente vê, né, as pessoas com a economia muito baixa, porque não consegue capturar aquilo que precisaria capturar. A pesca de troia de camarão, o pessoal saía às 5, 6 horas da tarde, 8h30 estava em casa. A quantidade de alga é tão grande que ele fica até meia-noite e meia na beira da praia escolhendo o camarão para tirar a alga. Então isso na vida da gente é um câncer. É onde a gente vê que o poder público precisa atuar. Não estamos aqui... Não é embromar, né? Não é embromar, não. É fazer as coisas acontecer. Não só na questão do saneamento, quanto também a questão que a gente está vendo, que é a drenagem. As drenagens da cidade aqui em volta da região, elas estão todas sufocadas, já não aguentam mais. Cresceram muito as Cresceu cidades, né? muito, a gente Sem fez... falar com essa estrutura de manilha aí, que eu soube também que ela não se suporta. aplica mais, ela não aguenta, né? A maresia detona com a manilha de concreto, né? Sim, ela é porosa, ela inclusive filtra a água do subsolo para dentro dela. Isso atrapalha, né, o tratamento. A ideia é, né, a gente busca isso, claro, a rede separativa é o melhor do que a gente pode ter, mas isso os municípios precisam ir avançando. São Pedro da Aldeia a gente colocou a proposta de, em vez de 25%, passar para 50% o tratamento de rede separativa, mais 30% com os canais de macrodrenagem e mais 20% na manutenção e extensão das redes que ainda tem mista. Por quê? Porque aí você avança. Se a gente ficar só no 25% todo ano, toda a revisão canal, com o crescimento que a gente está na região, não consegue dar conta. Agora, uma coisa que tem me despertado um pouco a curiosidade, a preocupação é o seguinte: essa semana eu vi uma imagem ali no Camerun, várias imagens, uma do monte de larva. Até pedi para Basílio se depois conseguir achar, tava no Aldeia News. O rapaz também andando ali naquele monte de lodo ali no Camerun. E aquilo ali tá parado ainda. Pouca gente tá mexendo, ainda tem um pessoal de São Pedro, vocês cobrando, né? Conseguiram aqui avançar com a dragagem na Praia de Siqueira. Mas o Ministério Público tá questionando e eu não sei nem se continua, se parou. E aí? Tem que drenar, não tem que drenar, tira esse lodo, não tira esse lodo. Faz o quê, minha gente? Renata, tem que tirar o lodo. O lodo não é parte daquela lagoa nesses lugares, né? Aquilo ali tem que ser retirado. Agora, o método de ser retirado é conforme está se fazendo no Siqueira, sendo que o procurador solicitou algumas medidas de proteção para que não viesse o sedimento daquele lugar e bater em outros lugares. Então acho justo, acho que qualquer dragagem tem que ter uma barreira de contenção. Foi isso que foi questionado pelo Ministério Público. Isso foi uma das coisas que eu vi dentro da matéria. Mas isso é primordial em qualquer dragagem. É importante ter aí a rede de contenção para que as partículas finas não se desloquem. Por mais que na Praia do Siqueira tenha uma vazão muito reduzida. Mas nas marés de lua, tanto cheia como lua nova, você tem um arrasto maior. Tendo um sudoeste, então, ele que tem uma pescaria na ponta do cais da igreja ali, a água já passa com muita velocidade. Então, isso pode estar impactando em outros lugares. Então, acho que tem que ser feito, realmente tem que ter. E Camerun, Mossoró, ali, Boqueirão, aquilo ali tem que sair. Mas não adianta só sair, Renata. Tem que tratar a causa. Qual é a causa? Na Praia de Siqueira nós temos a comporta, né, que o nível tá alto, choveu um pouquinho, ela abre. Transborda. Então vai jogando aquela lama ali e depois vai ter que juntar mais 12, 15 milhões para tirar de novo aquilo. Agora essa chuva que deu aí esses últimos dias deve ter jogado um bocado. Jogaram um bocado. Então, aí tiraram. Lama que é esgoto mesmo, na verdade. Justamente. Né? Então, lama. Lama é esgoto. E aquilo ali, como, por exemplo, aqui chove pouco,
está mudando um pouco isso, mas fica um bom tempo sem chover, então vai juntando ali dentro a lama do esgoto. Vai ficando e quando chove, aquele caldo vai jorrar para dentro da lagoa, ele mata os camarões, mata os peixes, o que tiver ali. Caraca. Então eu venho conversando com o secretário Jailton, alô Jailton, dei uma ideia, conversamos uma ideia, a gente indo para uma reunião, que é fazer um workshop, colocar o pessoal da Prolago junto, os engenheiros da prefeitura, e disse o seguinte: temos esse problema, como resolver esse problema? Eu acho que isso, cara, num século que a gente está, com os engenheiros, né, que a concessionária tem, chegar e apresentar, nós que pagamos isso, e dizer, olha, vamos resolver dessa forma, vai começar a obra tal, o valor é tal e vai terminar tal. É isso que a gente precisa. Agora, seu Eli, o senhor que tá há 70 anos na pesca aí, tá vendo que o homem já foi pra Lua? Diz que foi, né? Diz que foi. Diz que foi lá pra Lua. Diz que voltou agora e deu uma volta de novo. Volta da Lua. Aí já tem gente querendo construir estação espacial lá em Marte. Sério que 2033 já vai ter gente morando lá. Já estão... o Elon Musk já quer botar o condomínio lá em 2033. Enfim. Ele ia fazer em Marte, mas resolveu fazer na Lua, que é mais perto. Vai gastar menos combustível. Mas não consegue limpar o lodo da Lagoa de Araruama? Mas... Como é que é isso? O cara tá indo pra Lua, mas não resolve o problema aqui na Terra? Mas aí é que está, né? Pra se chegar na Lua tem que ter toda uma trajetória e muito cuidado. Só que aqui na nossa região, principalmente na santa e bendita Lagoa de Araruama, fazem de qualquer maneira. Eles esquecem que a lagoa é um ser vivo igualmente a mim, a você, a ele, ao Chico e a todos os outros que estão nos ouvindo e todos os outros até que possam não estar nos ouvindo. A lagoa chora, ela geme, ela sente, mas nunca deixa de produzir. Por incrível que pareça, quanto mais é maltratada, mais ela traz o benefício para todos nós aqui, principalmente para nós que vivemos do entorno dela, do produto dela. Ela mesmo sofrendo, não quer ver o nosso sofrimento. Mas quando você falou da maneira de retirar do lodo, do lixo, o Chico te respondeu, só um adendo no que ele falou. E ele participou do que eu vou falar. Lá quando a Alclis estava na parte final, já partindo para a privatização, fizeram várias reuniões, várias intervenções. Em uma, foi jogar a população, principalmente da Marítima, contra a gente, os pescadores. Porque eles queriam dragar em área rasa exatamente na Praia de Siqueira, ali onde está a draga agora. Em 24 horas, nós fizemos uma mobilização. Ele era o maluco, beleza, o mais jovem, o mais perturbado de todo, continua até hoje. Ele presidia a colônia de São Pedro na época, e nós pegamos o seu Chico daqui de Cabo Frio, juntamos meia dúzia de pessoas e enfrentamos o poderio da Alclis. Porque eles queriam extrair, Renata, o calcário na área rasa, na Praia do Siqueira ali. Se eles extraíssem o calcário, o que seria? Esburacaria tudo. Eles teriam vida por mais 6 meses e nós estaríamos já naquela época passando o pior do que estamos passando hoje. E nós conseguimos evitar. Já pedimos e falamos para ele, para as autoridades, e graças a Deus, apesar de sermos pescadores, a nossa fala talvez não fosse técnica, e não é, mas é uma fala que é entendida por tudo do que queremos. E pedimos, imploramos, e as autoridades daquele momento impediram a dragagem em área rasa. O que nós sugerimos é o que agora o Chico acabou de falar e que a gente vem brigando. A dragagem da Praia de Siqueira ou de qualquer outro lugar da lagoa não é estar esburacando e deixando buraco. É tirar o sedimento, o lodo de cima e deixar as coroas para que o peixe, o camarão, seres possam sobreviver. Dá uma palhinha para ela ali, a produção que teve aí do ano passado até hoje de camarão. E isso com a lagoa maltratada. Fala para ela que ela não sabe, o pessoal não sabe. Vem aumentando. Aumentando agora, nesse momento. Lá atrás, nos anos 70, era 600 toneladas. Né? 600 toneladas do quanto tempo? Isso em 9 meses. 9 meses. Vocês conseguiam pescar 600 toneladas de camarão. Agora vocês conseguem quanto? 5 lá dentro. Não tinha essa rede de Troy de 60, 70 braços. Era a mesmo. rede de arrasto de boca de funil e os ganchos. Caramba, era trabalho pra caramba também, né? Mas tinha, Era a muita natureza fartura. produzia cada vez mais. Hoje, nos últimos 6 meses do ano de 25, que quando parou a defesa do camarão,
E nos 3 primeiros agora de 26, que foi quando paramos também por causa do defeso, passou pelo aquele ponto de pesagem da Praia de Siqueira ali, que passa 70% no máximo, não é nem a totalidade. 214.775 quilos de camarão. Caramba! 200 e poucas toneladas de camarão. Então, As pessoas não têm ideia do que isso é a representa. terça parte do que produziu há 40 anos atrás. E mesmo assim é motivo de comemorar. A gente não pode a gente não pode nem dizer que é um dado ruim, porque há uma movimentação para literalmente ressuscitar a laguna, né? Agora, essa é uma discussão que não envolve só o pescador, só o poder público ou só a concessionária de água e esgoto. Enquanto cada participante da sociedade não tomar consciência que tem um papel importante, a gente não vai... Porque é justamente sobre isso, né? Se um trata do seu esgoto... As pessoas têm mania, né, Chico? Elas não se preocupam. Vou jogar o lixo fora, vou jogar o esgoto fora. Não tá jogando nada fora. Ela tem que ter um destino. Então o cara vai mudar para uma casa, ele tem que saber como é que tá o esgoto da casa dele, né? Não pode aceitar aquela malandragem do pedreiro de, não, vamos deixar o esgoto aqui cair na tubulação de água, que é só uma casinha, não tem problema não. Não, você vai gastar uma nota preta aqui. Besteira. Besteira, bota aqui, a Prolago tem uma estação de tratamento ali, resolve. Não é assim, cada um tem uma responsabilidade. Inclusive com essa airfryer agora que virou a grande moda, né? O sujeito pega a airfryer, faz sua batata frita, depois vai lá e lava na pia da cozinha. Tá colaborando para... Enquanto de um lado estão tentando ressuscitar, do outro lado ainda tem gente sem consciência tentando matar a lagoa. E nós estamos pagando mais caro pelo aquilo que não temos. Cada vez mais. Que é o tratamento de esgoto. É isso. O importante é a cobrança também das organizações sociais, saber cobrar. Né? O Ministério Público Federal tem atuado fortemente nos últimos anos. Né? A gente tem aí uma ação em curso penal e, se Deus quiser, se não resolver, vamos partir para outra. A gente tenta toda a conversa, a gente conversa mesmo. Qual é a ação penal? A ação penal é com a concessionária, né, Prolago, em relação à quantidade de coisas químicas que estão jogadas na estação de tratamento na lagoa. E o que preconiza essa ação? Indenização? A ação manda fazer? Preconiza várias situações. Já passou das alegações finais no final do ano passado, né? E hoje está no juízo em Macaé para ser julgado. Obrigação de fazer ou indenização? Obrigação de fazer, indenização, tem várias coisas ali, né? Primeiro, foi criado toda a metodologia necessária, então o Ministério Público, junto com o INEA, fez várias coletas de acordo com a legislação, né? E aí eles conseguiram mostrar, inclusive teve também coleta da Polícia Federal, que veio, coletou, mostra também os dados ali, né? Ao contrário, eu acho que essa aceleração para fazer a terciária em Cabo Frio é dos pontos que o Ministério Público também fortaleceu demais, porque viu que o que sai ali, ele tem prejudicado muito a enseada do Siqueira, né, uma estação ainda secundária com a quantidade de nutrientes jogando naquele canto, e a produção de alga fica enorme. É a maior produção de alga que a gente tem na lagoa, chama-se aqui Enseada do Siqueira, devido à ETE e também os canais de macro drenagem que joga diretamente nesses cantos, Renato. Agora, assim, tem gente que não acredita, por exemplo, nessa ação do INEA, junto com o governo do estado, com a dragagem do lodo da Praia do Siqueira. Tem gente que questiona a bandeira azul nos pontos de laguna de Araruama. Queria que vocês falassem sobre isso, porque como é que é na prática, né? Se vocês estão aí, continuam cobrando, Camerun, Praia do Tereza, Canal do Mossoró, Praia de Siqueira, mas do outro lado tá recebendo bandeira azul? É verdade mesmo isso? Então, é interessante. A gente tem visto que a água na área 3, ela tem melhorado mais do que na área 2. Por quê? Na área 3 a gente não tem tanta incidência de esgoto saindo in natura. Onde é a área 2? A área 2, a área 1 começa lá no Forte São Mateus e vem até a Ponte Wilson Mendes. Aqui é a área 1. Da Ponte Wilson Mendes até a Ilha do Macaco, lá em São Pedro Aldeia, no Boqueirão, é a área 2.
E tudo ali a oeste, sul e a norte é tudo a área 3, até o final da lagoa. Então, cada área dessa foi definida por pesquisadores que têm concentração de sal diferente. Então, ela é um pouco uma diferente da outra. É uma adaptação natural que o pescado, inclusive, vai subindo para aguentar a alta salinidade. E o que a gente vê nessas áreas 1 e 2 é ainda o esgoto caindo a céu aberto. Né? Nós fomos lá com Eli na Praia das Palmeiras, os caras passaram da Prolago, não viram, Eli, volta aqui, ele foi lá, cavou, a gente tem um vídeo, cavou e mostrou ali, do lado do Russo ali, o esgoto saindo da Praia das Palmeiras. Então, pô, não pode. Então, e a área 3, a gente tem uma outra condição, a gente tem muita concha na malocardia, as conchinhas da lagoa, e elas têm feito um papel fantástico, que é de filtrar, elas filtram o que está na coluna d'água. E além disso, o calcário, ele faz o efeito tampão, ele joga todo nutriente para o fundo. E já na área 2 e área 1, a quantidade de conchas que a gente tem é pouca, não suporta a agressão que tá recebendo, né? Então, se essas agressões diminuírem, a gente com certeza vai ter também na área 1 e área 2 o que a gente está vendo lá na área 3. E fica uma briga, Renata, porque a gente vai dizer, olha, aqui, gente, a área 3 está assim, não tá, porque o cara que está aqui na área 2, ele não chega lá na área 3, ele não vê o que lá, né? Entendi. Então as pessoas, eles acham que até as pessoas estão dibicando, né, como diz, com o cara que está sofrendo, e não é isso. É para mostrar que aonde você tem a captação, querendo ou não, com o tempo seco, está funcionando. Aonde a gente tem o sistema não captando, né, direito como está aqui vazando no Campo Redondo, você chega lá, vai estar vazando. Difícil não está vazando. Chega para de Siqueira, o efluente da ETX, tomara que termine logo essa estação terciária, que é o que a gente quer. E a dragagem que precisa ser feita. Precisa, a lama tem que sair, que é um passivo que está ali. E querendo ou não, quando bate os ventos fortes, aquilo ali mexe e sai aquela língua negra para fora. Sai aquele cheiro horrível. E um ser humano viver com isso não existe. Agora tem muita coisa boa, independente de tanta coisa ruim que acontece na lagoa. Você está sabendo disso? Então vamos falar das coisas boas, porque para chorar a gente já está chorando um bocado mesmo. Da coisa boa, me dá só um minutinho só para voltar na pergunta anterior que eu acabei não completando. Você perguntou se nós vivenciamos o momento em que a lagoa era limpa e clara. Claro. Sim, vivenciamos. Quem teve o prazer, a honra, o privilégio, igual nós tivemos de conviver, se você pegasse esse anel e caísse ou você jogasse, levantava uma poeirinha normal do fundo da areia. Do fundo. Do calcário ali. Você deixava passar 2 minutos e você ia lá, você pegava o seu anel, a sua aliança, uma agulha, o que caísse. Era desse jeito, ela era limpa, azulada e clara. Para que você tenha ideia, nós chegamos a ter competição no verão, que a água esquentava, o camarão vinha muito para a beira da praia, de pegar camarão no garfo, jogando no garfo, fazer quem pegava mais. Brincadeira de criança. Quem completava 1 litro de camarão primeiro. A garrafa de Coca-Cola. Exatamente, era desse jeito, entendeu? Que vivíamos, que tínhamos o prazer e a alegria. Era brincadeira e a convicção que quando adentrássemos também para ganhar o nosso sustento, que encontraríamos aquilo que precisasse. Aí o companheiro ali também perguntou, nós vivemos até os anos de 87, no qual ele já participava, jovem, muito jovem, mas sempre foi aguerrido, sempre foi muito inteligente, preocupado com as coisas, e a cada vez aprendeu mais, vivenciou mais, e hoje é uma das pessoas que vocês conhecem, que mais conhece. Uma das lideranças mais importantes. Mais importante, que ele teve a preocupação e teve, além da preocupação, a outra parte, de aprender e ensinar. Ele não concentra o saber. Ele viaja, vai, traz as coisas, nós sentamos. Que legal. Nós pegamos 8, 9 entidades e fizemos uma junção. Hoje, eu não fico acusando São Pedro não acusa Arraial não acusa Baleia, Iguaba, ninguém, porque vivemos da mesma coisa. Sentimos as mesmas dores e temos os mesmos prazeres. Mas quando eu falava em 87, a nossa arte de pesca, ela era determinada, o que poderíamos usar ou não, o mesmo sistema da Lagoa dos Patos, lá no CEP-Sul, né? E nós brigamos, lutamos, já naquela época, era pouca gente, mas essa pouca se transformou e chegou à situação que chegou.
que teríamos que ser fiscalizados, que teríamos que ter a malhagem própria de tudo isso, e nós conseguimos. Aí, quando houve aquele espanto do quantitativo de 600 toneladas, nós só pescávamos com rede de boca de funil e de arrasto, os ganchos que tinha. Não existia a troia, que era só gancho lá na praia do sudoeste de Cabo Frio, chegando a São Pedro. E a malhagem era a malhagem perfeita. Nós não adentrávamos as valas, os espaços de criação, era só pelas coroas que se pescava. Você, o camarão era graúdo? Era. Que tempo bom, hein? O camarão era tão grande, o camarão principalmente lá da praia do sudoeste, dos ganchos, era tão grande, que tínhamos que ter cuidado excessivo. E nós tivemos 3 companheiros que perderam a visão de uma vista. Com o tamanho do camarão. O camarão pulava, se espantava e... Caramba! É porque quando ele pula, ele salta assim, né? Ele salta Caramba, assim, furou o olho, furou a vista. Agora vamos falar da parte boa também. A Laguna de Araruama pode ser que ganhe uma certificação sobre a tainha. Renata, não pode ser não. Em nome de Jesus, ela vamos já conseguir. Está chegando. Falta pouco, né? Falta pouco, já deu uma entrada. Estamos agora aguardando só o NPI, né? Que é o dono lá de colocar as marcas, de analisar todo o processo. A Embrapa já fez todas as análises. Nós fizemos todo o dever de casa, que foi criar o conselho gestor, onde tem participação de 2 representantes de cada organização do entorno do município. Então a galera trabalhou também com o controle de qualidade junto, temos regimento interno. Então a gente já deu todos os passos necessários. Inclusive é verdade que a tainha da Laguna tem mais nutrientes do que a tainha de outros lugares? Pergunta a Raimundo Nonato, que ele vai te responder. É muito legal, eu fiquei muito feliz quando foi apresentado, né? Que elas pegaram a tainha lá de Santa Catarina, e aí viram que elas têm 4 nutrientes, aí viram a Baía de Guanabara, tem 2 nutrientes, aí viram a Baía de Todos os Santos, que tem 3 nutrientes. Quando pegaram a da Lagoa, tem 9 tipos de nutrientes diferentes. Uau! E aí os pesquisadores, a teoria deles é que o sal é transportado, os nutrientes é transportado através da salinidade para eles. Como o boi, por exemplo, que além dele come o capim, mas ele tem que chegar uma hora lá comer o sal para colocar outros nutrientes que não tem no capim. Então, através desses nutrientes da água muito salgada, né, passa para a carne dela esses vários outros nutrientes, né? E também dá esse gostinho diferenciado das outras tainhas. Né? Ela não é tão gordurosa como a tainha que vem do sul, né? A tainha do sul é bem mais gordurosa do que a nossa. Você corta até a cabeça, passa assim, sai uma gordura bem espessa das costas dela. E a pescaria nossa é muito legal, que ela caiu no gancho, você já tira e coloca. Ela não fica exposta ao sol o dia inteiro, 3 horas, 4 horas. Então é um peixe muito fresco. E a Embrapa viu que além dos 9, né, a nossa é um peixe que realmente tem um diferencial fenômeno. E que eles acham, inclusive, que os outros pescados também devem ter. Agora a gente conseguiu um edital para até fazer para o camarão, porque a ideia nossa é colocar a IG do nosso camarão também aqui da Lagoa. Poxa, então teremos o camarão da Laguna e a tainha da Laguna. Isso é importante pelo seguinte, a gente brinca muito aqui, né, Vini, que no canal... no Boulevard Canal, por exemplo, parece que a gente pesca picanha ali, né? Isso aí, peixe é picanha. Você anda por ali, parece que o cara, quando joga prato típico da região dos lagos é a picanha. É picanha na pedra. Não tinha aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Não tem boi na Lagoa de Araruama. Você vai nem ali, na Praia do Forte. Você vai ali em Guaratiba, no Rio de Janeiro, tem uma rua que é de restaurante. Você anda por ali, o cheiro é de peixe. Peixe, camarão VG, uma beleza, né? Que é onde tem ali a Baía de Sepetiba. Sim. E os pescadores têm uma vida... Então você chega ali à rua, nossa, aquele cheiro de camarão, você vem dobrando lá a esquina. Aqui não, aqui é o cheiro de picanha. Isso tem um fator, né? Isso tem um fator porque nossos primos aqui de BH, né? A galera gosta muito da carne, os mineiros. Mas peraí, para atender esse público, eu acho que o comércio, né, trabalhou acaba muito... se adequando. Aí eu falo até pra cá, não dá pra colocar pelo menos um apelido no boi de camarão? Quer dizer, o cara pede camarão, vem um boi, mas pelo menos ter, porque é impressionante. A gente trouxe também aqui, fez o passeio com a gente, uma jornalista
jornalista muito famosa, Cristiane Beltrão, é jornalista internacional de gastronomia, inclusive, né? Ela faz propaganda do nosso pescado aqui da Lagoa, inclusive arrumou vários compradores pra gente. E ela viu o seguinte, como não só aqui a região, mas até o Rio de Janeiro deixa de oferecer o pescado. Cabo Frio. Cara, os melhores pescados saem aqui em Cabo Frio. E sai desembarco aqui, vai pra para exportação, para outras cidades. Aí você chega no restaurante e aí tem um filé de tilápia. Pô, não faz nada da raiva. Panga. E a gente vê... Filé de merluza também, né? O próprio letreiro dos restaurantes, aquelas placas que eles colocam para atrair os clientes, e nenhuma você vê oferecendo uma muqueca de peixe, uma tainha. E nenhuma você vê ali. Venha experimentar a tainha da Laguna de Araruama, o peixe com camarão direto da Laguna de Araruama. O que está faltando nesse sentido também? Não precisa também os pescadores trazerem aí um manifesto para sensibilizar a gastronomia da região? Olha, foi muito interessante. A gente está fazendo isso. A gente fez 2 festivais, um com apoio de Guaba Grande. Lá a gente teve 5 mil pessoas lá por dia. Uau! Foi legal, fantástico. A galera comeu bastante tainha, era tainha o tempo inteiro. Com camarão, tainha assada, tainha em filé, tainha em vários postas, foi muito legal. E é um peixe barato também, né? É um peixe que é economicamente pro trabalhador, um peixe que tem viabilidade, né? De você comprar. Tá o que hoje lá com vocês ali? Com a gente é R$20 lá no varejo, mas a gente vende pros restaurantes, né, que vão comercializar a R$15. Olha aí, poxa. R$15. Muito bom, E ele chega num prato no restaurante dele lá, você não compra menos de R$120. Olha. Então, assim, o cara compra por 15 e vende por 120. E aí é interessante, Renata, que com essa cadeia que a gente está construindo da pesca artesanal da Lagoa de Araruama, com a infraestrutura que a gente já conseguiu com o Fumbio, que é uma câmara de frigorífico em cada comunidade, os carros, a gente vai poder oferecer isso com a identidade geográfica, com selo de expensão estadual que a gente está buscando agora. Então, a gente está para receber o pessoal da fiscalização sanitária, para visitar a Pitória lá, e ver se a gente tem condições de ter o selo. Tendo o selo, não só os restaurantes aqui vão poder comprar com muito mais firmeza um produto, que vai estar lá o selo nosso, mas também a gente vai poder colocar nas escolas, Cristiane. Olha tirar a salsicha da mesa das crianças, cara. Vamos botar nosso peixe. E a tilápia também, né? Então vamos colocar o nosso pescado na merenda escolar. Tem a Marinha do Brasil nada aqui. Contra então, a tilápia, né? Que é um peixe que dá até na piscina, né? Sim, não há. Mas aqui tem coisa isso melhor, aí, né? precisamos colocar. Tem coisa melhor aqui. Eu acho que o peixe nosso, ele trata de uma questão importantíssima, que é a segurança alimentar. Exatamente. Por exemplo, a ova da tainha, todo mundo come iguaria. Mas para verdade. nós, pescadores, não. É mais do que uma iguaria. Sabe por quê? Por quê? Porque quando a gente salga ela, então ela fica o ano inteiro ali preparadinha para a gente comer. Chega os meses de agosto, setembro, outubro, que são os meses difíceis, não tem peixe, né? Agora a gente tem um defeso, mas antes não tinha um defeso. Então a gente parava na beira da praia antes de cercar, o que salva a gente é o café com farinha e a ova. Aí, ó. Que interessante. É a segurança alimentar. Que a legal. ova da tainha é uma coisa importantíssima na vida dos tipo pescadores. a carne seca do mar. É a carne seca do mar. Eu boa. nunca comi essa ova de tainha salgada aí, tô uma doida pra delícia, experimentar. é uma delícia. Inclusive aqui tá o nosso internauta GG Moura, aproveitando que você está falando do defeso. Bom dia, gostaria de saber do Chico o que os pescadores têm que fazer para conseguir receber o defeso do ano passado. Já que você falou de defeso, Chico. Beleza, então, saiu agora, o presidente Lula acabou de assinar uma medida provisória, né? E aí vão receber, desde que esteja dada a entrada direitinho no ano passado. Então, acredito que aí, o mais tardar 2 meses aí, esse recurso vai estar saindo. Então, antes não tinha orçamento. Por quê? O governo anterior lançou a carteirinha, né? A carteirinha digital, para você tirar E eu estava com mais outras lideranças em Brasília, na reunião lá, e falei assim, olha, isso aí não vai funcionar. Vai ser o maior rombo que a gente vai ter na história e vai cair em cima do pescador. Por quê? Porque vocês estão inventando papel. Vocês já saíram no Pará? Sai de um barquinho e viaja 3, 4 horas para ir para uma ilha. Lá não tem nada. Impressora. Não tem água, não tem nada. Como é que essa povo, isso não é universal. Gente. Isso vocês vão incentivar. Descolados da realidade. Totalmente. Aí
proporcionou a facilidade para o cara que não é pescador chegar lá no computador e faz a carteirinha dele, com um mês ele tá a carteirinha. Sou pescador. Então aí você imagina, vamos supor que o Brasil todo, aqui na região, nós temos 600 pescadores que recebem seguro-defeso. Sendo que se for na mesma toada, mais 100 esse ano. Então o orçamento que era de 600 para o ano seguinte... Já não dá. Já não vai dar. Então você tem que estar votando o orçamento todo ano de acordo com aquilo que entra um ano antes de como pescador. Então isso é uma furada. Sempre atrasada. Furada. Não tem como fiscalizar dessa forma. O único jeito, a gente deu a solução é o seguinte, olha, bota no Rio de Janeiro 10 fiscais, tira aí por amostragem o município de São Pedro da Aldeia, vai lá em São Pedro da Aldeia, levanta aí, vai na casa das pessoas e vê se eles são pescadores. Aí vai ver o percentual. Se viu que deu uma margem acima, meu amigo, recadastramento desse município aqui, vamos botar tudo direitinho, e aí vai começar a diminuir a falcatrua de falsos pescadores, Renata. Isso é o problema. E a gente chegou a ver operações aqui na região recentemente, por causa de gente recebendo defeso e nunca botou o pé sequer na praia, no mar, não sabe nem... Sabe a diferença de um anzol para uma garateia. É verdade. Não sabe mesmo. Um outro assunto também que também parte Renata, dessa... Só um minutinho, por favor. Desculpa. Claro, imagina. Pode falar. Você, por exemplo, o Chico estava falando da produção da ova da tainha especificamente. Vocês são bem jovens, mas pelo menos são pessoas que conhecem quase que tudo da nossa região e devem ter visto falar. Nas festas tradicionais do mês de junho e julho, você, por exemplo, chegava e uma referência na festa do Baixo Grande, Santo Antônio. Vamos na festa do Baixo Grande comer ova de tainha. Era a maior concentração de ova de tainha da região na festa de Santo Antônio, no Baixo Grande. Você tinha o Festival da Tainha na Baleia, em São Pedro da Aldeia. Tem até hoje a festa da baleia, a festa do peixe. Tem a festa do peixe. Mas tinha a não é mais aquela da Tainha. A festa de São Pedro tinha são duas, né? Tem a do Porto da Aldeia, quando o santo volta para cá, e eles fazem dia 29 de julho. E aí, 29 de junho, um mês antes, né, o santo sai de São Pedro e sai do Vitória e vai para São Pedro. E aí tinha a festa do Porto na saída. E aí, nessa festa, era as barraquinhas tudo penduradas. Então é coisa louca. E essa ova, ela é rica também em proteína. Por isso que a segurança alimentar nos fartava quando a gente chegava ali, tomava o café com a farinha, comeu a ova, já estava tranquilo, tirava o cochilinho, 11h30 da noite, acordava e ia partia para pesca. Então é importante demais a questão da ova da tainha na nossa região. Muito legal. Agora o que você falou, desculpa, só para concluir o assunto. O que o Chico falou dos cuidados, dos critérios que os próprios pescadores estão tendo para serem fiscalizados. Porque o problema é o seguinte, os nossos companheiros que trabalham aqui na areia da praia e em outras beiras de praia, eles têm que passar pela Secretaria de Postura, se documentarem, pagarem os seus impostos, fazerem tudo, são fiscalizados se estão sendo ou não rigorosos nos cumprimentos da lei. Aí o cara lança uma carteira digital. E quem que fiscaliza quem entra na lagoa? Aí todo mundo vira pescador. Aí o nosso companheiro falou, teve gente com 7 anos recebendo defesa e gente com 144 recebendo defesa. Caramba! Isso aí atrapalha muito. Agora, uma coisa importante, Renata, em relação à IG da tainha, né? Porque ela veio puxando várias outras coisas. Primeiro, a gente nunca teve uma análise do pescado dessa forma, né, pública. E a gente conseguiu através da IG da tainha. A Embrapa hoje disponibiliza pra gente 10 amostras todo ano. Vamos fazer agora na segunda. Tivemos uma reunião ontem e organizamos, né, os pescadores da área 1, a Eli ficou responsável, o Rony ficou aqui na área 2, o colega lá Leandro na área 3, com mais Heredo. Então a gente dividiu para poder pegar esse peixe toda na parte da manhã, esse pescado, para 1h da tarde sair daqui para entregar lá na Embrapa, no Rio de Janeiro. E isso nos dá segurança. Por quê? Como que eu vou pegar um peixe que não tem, que seja próprio para consumo, vou dar para você e para sua filha comer? A matar, né? Vai jogar, vai jogar a pedra no seu próprio sustento. Justamente. Né? Então, essa análise, inclusive, hoje é uma peça fundamental para a gente, está cobrando o Ministério Público e as autoridades
que melhore a lagoa nesses setores. E isso daí é muito claro. Quem participa das discussões de vocês, eu já ouvi gente maliciosa querendo desqualificar a ação de pescador A, ou B ou C, Isso. ou do INEA, ou da Prolagos, Sim. ou de prefeituras, ou de secretários de meio ambiente. Eu, nessas minhas andanças enquanto jornalista, eu vejo que todo mundo está se esforçando, está dando o máximo de si, tentando buscar um caminho, né? Porque todo mundo sabe o caminho que nos levou a esse colapso. Agora, o caminho para sair é tateando, né, Chico? Isso que a gente não consegue. Vamos colocar água em tal lugar que não tem água. Em uma semana a água está lá. Né? Mas o saneamento tinha que ir antes. Porque como é que você coloca água sem ter um saneamento antes? Né? Então, esses erros que eu acho que tem que ser corrigidos. E, principalmente, não é difícil o que está para se resolver. Basta realmente vontade política, galera sentar e o seguinte, tem engenheiro aqui para resolver esse problema, os caras ganham para isso. Como que a gente resolve o problema que está ali no nosso calo? É isso que você falou, né? Com engenheiro, com gente que... Agora engenheiro que quer levar a gente para morar lá em Marte, mas os engenheiros daqui não são capazes de pensar numa solução para a gente tirar esse lodo do fundo da praia do Siqueira, lá da Tereza, do Camerun, do canal do Mossoró. Peraí. Isso aí. A tecnologia hoje permite a gente fazer coisas inacreditáveis. Estamos falando aí daqui a pouco um carro que voa e não consegue sugar o lodo do fundo da Lagoa de Araruama. Pera lá, vamos ter mais esforço. Olha como que tiravam as conchinhas da lagoa. Eram 1.200.000 toneladas eles tiravam da lagoa. Jogava areia de um lado e puxava a conchinha para o outro. Isso nos anos 50, né? A gente acabou tirando eles em 2000. Em 2000 a gente conseguiu fazer um protesto junto com o Ministério Público Estadual. Todo mundo, foi um termo de instrumento de conduta com a Álcolis, ela parou de extrair concha e hoje, coisa que eu não via mais, Renato. Quando a gente puxa as redes, as conchinhas, como elas são bivalves, abre e fecha para sugar água, elas ficam agarradas no fio da rede. E a gente hoje tira 2, 3 cuias de concha de dentro da embarcação. Ah, que legal. Conchas vivas, que são capturadas na rede, porque elas ficam... A gente não tinha mais isso. Porque era de 800 a 1.200.000 toneladas por dia de concha que tirava da lagoa. Desde 1946 até 99. Quer dizer, era cocô jogando na lagoa, era sugando concha da lagoa, 500 anos jogando cocô na lagoa, mais 50 anos traindo concha. É isso aí. Ninguém pensando na lagoa. Agora, finalmente, nós estamos começando a enxergar o valor. É o que eu tenho dito. Hoje, o pensamento contemporâneo, a gente está falando, ninguém aqui está pregando virar comunista, mas é um modelo de economia sustentável, quando a gente fala sobre isso, é obedecer, conseguir, como que faz para ganhar dinheiro sem destruir de onde tiramos o nosso sustento? É ter um equilíbrio, né, Chico? Renato, desculpa, exatamente isso, Renato. O calcário foi extraído da lagoa, a nossa barrilha era a melhor da América do Sul, não acumulava nada, chegava e saía. Na área de atuação da pesca e do pescador. A degradação na área da pesca e de ação do pescador. Tudo isso é feito e deve ter, muita gente que fez uma pergunta ao Chico para saber do defesa, mas deve ter muita gente falando que Renata Cristiane está lá com a sua emissora aberta atendendo a 2 malucos falando de pesca. Deve ter um monte de gente falando isso. Não vai ter solução, não vai ter solução. Tem. Já está tendo, gente. Vai ter solução. Já está tendo. A gente precisa falar, porque as bandeiras azuis não são o resultado dessa solução. Exato. Só para que vocês tenham ideia, não é fugir da pauta. Nós estamos, essa semana, vivenciando uma situação muito difícil para o estado do Rio. A partilha do petróleo. É verdade. A partilha do petróleo. A Álcolis sempre extraiu da área da pesca do pescador. A Petrobras extrai na área da pesca do pescador. E tentam com os projetos, a qual eu participo de 3, uma compensação à pesca ao pescador através de ensino, de alguma coisa, é pouco, mas é alguma coisa que ainda chegou. Se nós perdemos, eu peço a Deus que os homens tenham inteligência e capacidade para ficar em nada contra os outros companheiros que estão fora do estado do Rio. Se perdemos, se essa partilha for a nível nacional, o estado do Rio
vai perder. Eu falo aqui da casa onde eu vivo, no nosso município. Estaremos falidos porque nunca houve critério na aplicação do dinheiro, nunca houve fiscalização do dinheiro do Vale. Estaremos falidos. Bom, se já é ruim do jeito que está, pior ainda se repartir. Mas a pesca e o pescador pode ter certeza que vai sofrer muito mais. Vai sofrer porque tudo de ruim que possa acontecer de um vazamento fica concentrado aqui. E a própria empresa, ao meu ver, ela vai sofrer tanta pressão, a ANP de tudo, e não vão concentrar ainda o pouco que fazem para evitar problema na área de pesca, não. Vocês tocaram num ponto importante, doutor Serginho fez um vídeo falando sobre essa questão. Ô Vini, separa ele por aí, esse vídeo, e eu queria aproveitar até contextualizar que estamos falando aqui, Serginho, que conseguiu, através de um esforço com o governo do estado, vocês estavam aqui na cerimônia que o governador Cláudio Castro trouxe o serviço de dragagem, anunciou o serviço de dragagem. Teve gente que tratou aquilo como uma palhaçada, que era um oba-oba, criticando, de todo setor, tanto a imprensa acompanhando, como pescadores, batendo palma para aquilo ali, que é bater palma para maluco dançar, prefeitos que não fazem nada, cambada de hipócrita. E eu queria saber de vocês, é hipocrisia, é palhaçada ou aquilo é para valer? A dragagem? É para valer. Tá vendo o resultado já? Tá. Infelizmente, ela mal começou, parou. Porque houve exigência, nós mesmos estivemos no Ministério Público, eu, por um acaso, estava naquele palanque com o governador, mas estivemos no Ministério Público pedindo seriedade nas coisas, colocar as telas e tudo, e que fosse retirado o passivo sem esburacar, e outras partes, até que o Chico conduziu isso com o Ministério Público Federal, com a juíza federal, a gente vem participando de tudo, mas é uma coisa séria. Aquilo ali é uma coisa séria. É a nossa vida, é a vida da lagoa que está em jogo. A lagoa tem que respirar, tem que sobreviver. E do jeito que está, não vai, se não fizer. Nós ainda, me desculpe, Chico, nos antecipamos. Além da dragagem, estamos trabalhando na Câmara Técnica de Pesca com ele, que é o nosso coordenador, no consórcio, para que tenhamos draga para independente do estado. Que as próprias colônias. Sim, aí a gente fez uma proposta dentro do Comitê de Bacia para que não só a Prolagos, mas também a Águas de Utunaíba compre uma draga, né? E aí divida a operacionalização dela mais a manutenção, para retirar essas lamas que sempre a gente vai ter. E não dependa de uma ação do Estado. Não depende do Estado, porque a gente vai ficar esperando quantos anos para fazer. Aí fica esperando o convênio. E aí isso vai crescer, vai crescendo, depois fica milhões para fazer. Excelente ideia. Então a gente já tem um grupo de trabalho trabalhando nessa draga, a gente convidou um moageiro, antigo extrator de concha, né, que ele tem todo o know-how de dragagem, então ele já descreveu o tipo de draga que é necessário para entrar na beirinha da praia sem tirar o fundo, sem esburacar, só sucção, e a sucção é através de pressão de água, né, nem passa por dentro da bomba. Então vamos ver se a gente avança. Tendo uma máquina dessa, a gente acredita que esses lugares que são mais castigados, eles possam ser limpados e deixados, né, de forma que era bem melhor do que está. Agora tem que ser um trabalho ininterrupto, né? Interrupto, é direto. Agora, Chico, também tem um lado bom, que é esse turismo de base comunitária, que é um grande fenômeno. Você estava contando para mim que você foi levar o peixe para um restaurante lá no Rio de Janeiro, conhecer um cônsul, que ele veio para cá, a gente chegou a mostrar as imagens. Você chamou a gente pra ir, eu brinquei com o Vini falando que a gente ia ter que botar uma roupa de linho, uma camisa de linho. Renata dormiu, nem quis acordar. Aí Chico me ligou, eu digo, Chico, tô aqui, tô descabelado, não vai dar tempo. Mas depois eu vi as imagens e o gringo ficou doido, né? Olha, eles ficaram maravilhados, abrimos uma porta muito bacana de integração. Eles vieram com suas esposas, através do colega nosso, que é chefe lá no Rio, né, da Casa do Sardo, o restaurante. Chefe de cozinha, tá? Desculpa aí. Ele é muito, muito bacana. A esposa dele também é muito sensibilizada, né, pelos nossos problemas aqui na Lagoa. E eles falaram assim, vamos fazer uma ponte. Eles vão lá curtir, mas vamos ver se a gente integra alguma coisa aí em relação do consulado com também as comunidades pesqueiras.
E foi muito bacana. Primeiro fomos em Arraial do Cabo, né? Chegamos lá, saímos com o pescador tradicional, fomos na maricultura tradicional, depois fomos já na maricultura mais avançada e depois saiu num passeio, né, pela vistoria. E o cônsul mesmo, né, o Maximiliano, dizia assim: gigante pela própria natureza. Olha que lindo. Ele só falava isso a Olha cada que 5 lindo, minutos. hein? Gigante pela própria natureza. Ele definiu a nossa região, nosso Brasil, né? O Brasil tá na na frase. moda, gente. Eu tô falando isso pra vocês. E aí no outro dia eles queriam saber como é que era e tal, né? Porque europeu era assim, eles gostam, né, de saber para onde está indo. Experiência, né? Olha, vocês vão andar com a comunidade tradicional, no barquinho pequeno, vão num lugar que a água é balneável, dá para mergulhar, né? Tem esses lugares aqui que estão ruins da lagoa, mostramos no mapa os lugares, né? Mostramos todas as programações que passaram da lagoa, com os lugares ruins, com os lugares que ainda estão bons, né? E aí eles ficaram tranquilos e foram. Chegaram lá 2 barquinhos, saímos lá de Arraial do Cabo, lá de Monte Alto, e fomos ali para Restinga, primeiro conhecer um grande marnel. Foi uma luta dos pescadores, dos moradores de Monte Alto, né, a gente quebrar aquele cais todo, e hoje a natureza tomou conta, que era um grande marnel, que tomou conta da parte de Monte Alto todinha ali, a água ficou podre lá dentro, as pessoas não podiam não respirar. Fomos presos. Então foi uma luta muito bacana, que hoje está de volta, é criadores de peixe. Aí você vê, né? E aí a gente leva... A bandeira azul só é mesmo, gente, desculpa interromper você. Não, claro. Tem que ter escuta pro pescador. Tem, cara, tem. O pescador a gente sabe tá até lá. quando o tempo tá virando, só É de olhar isso, pro a céu. gente está muito ligado Não tem a... solução sem vocês. Renato, ele só omitiu a quebra do cais, a devolução da natureza para aqueles pontos que estavam cercados. Teve muito sacrifício, muita luta. Inclusive gente sendo presa. Vocês foram Porque presos? nós bombardeamos aquela porra. Levaram nós 2 para delegacia. É mesmo? Vocês foram presos? O negócio chegou lá e falou: você vai prender o quê? Aí o procurador na época, o promotor de justiça na época, que aí a Auclas entrou na época dizendo que a gente tinha invadido o lugar deles, né? E aí viu que o laudêmio deles não pagavam desde 1970. Aí o procurador pegou aquilo ali e falou assim: olha, quem invadiu a área de alguém foi vocês, dos pescadores. Então não constrói mais nada, não reconstrói. E aí ganhamos isso para a natureza. Olha, né? que luta, E é essa luta bacana, que a gente mostrou essa luta para eles, né? E eles ficaram muito maravilhados com a nossa integração também. A gente um com o outro, a nossa brincadeira, um ajudando o outro, né? Eles viram coisas que não veem normalmente em outros lugares. E lá a gente comeram aquele peixe assado na beira da praia, que é feito na fogueira do chão, que é a nossa tradição. Por quê? Porque tem a areia que aquece, ela fica com determinado temperatura, diferente do carvão que sobe, desce. Tem a lenha, que é a casuarina, que é a madeira, que ela defuma o peixe. Então, várias coisas. E aí a gente coloca eles para cortarem todos os temperos, a gente faz a nossa farofa fria. Que beleza, hein? A farofa fria é a farinha torrada nossa daqui de São Pedro da Aldeia, né, com tipo um molho à campanha. E a gente coloca ali e coloca água e sal, mexe, depois faz o bolinho na mão e come junto com o peixe. Eles ficaram maravilhados. E é pra ficar mesmo, que eu experimentei. E ficaram doidos com a tainha, e a gente tinha a botarga trabalhada dela, do ano passado, e eles ficaram maravilhados. E como eles têm, o cônsul, por exemplo, é da Sardenha, eles estão acostumados a comer a tainha, e principalmente a ova da tainha lá, que eles chamam de botarga. Então eles ficaram muito interessados em a gente integrar isso. Então já estamos marcando para junho um almoço e um curso de culinária lá no consulado, que a gente vai trabalhar, que eles têm lá uma cozinha enorme, né? Filhos de pescadores que quiserem fazer o curso, a gente vai estar levando para fazer esse curso lá. E de lá a gente apresentar o nosso projeto, porque eles também trabalham com leis de incentivo à cultura. Mas jornalista também pode ser convidado. Com certeza. Jornalista pode ser convidado. Olha aí! Uai, eu gostei. Eu gostei também. Isso aí. Agora me diz uma coisa, quem quiser fazer esse passeio precisa ser cônsul? Não, qualquer um pode fazer. Se tá? for Electrolux, por exemplo. Boa, bastante. Mas olha, qualquer um pode fazer. A gente tem, né, por enquanto, eu estou sem aqui o número aqui, mas deixa eu pegar. Eu vou deixar com você, Cristiane, o número lá que a gente coloca para fazer as vendas. E as pessoas ligam, no mínimo a gente tem que ter, se for de fora
do estado, né, é um preço, do estado é outro preço, e o local aqui é outro preço. Então tem que mostrar, né? E o mínimo de quantas? Então, o mínimo para... se for pessoas de fora, 2. É R$250 por pessoa, incluído o barco, a farofa fria, o peixe, fruta, beleza, hein? refrigerante e água. Né? E o batismo no final. A gente faz um batismo de protetor da lagoa das pessoas que participam. E é muito bacana que ali é uma mensagem, né? Nós passamos uma mensagem muito interessante. E quanto tempo de esse passeio? Olha, a gente vai 9 horas e volta às 4 da tarde. O dia todo, cara. É porque você vai para um lugar... O gringo fica doido, você é uma merreca pro gringo. Não, gente. não é nada. A gente tá até com contato com um alemão que tem 2 redes de como é que chama? Agência? De agência de turismo, né? Uma em Portugal e a outra na África. E aí ele veio passear, né? Quando ele veio passear com a gente, ele mostrou o barco dele com 3 suítes. Eu falei assim, meu amigo, a gente vai ligar a manivela, não tem chave. Não, mas eu gosto aqui é a raiz, disso. Eu gosto disso. Eu vou pra África. 3 suítes, vácuo do cara, velho. O cara é dono de 2 jogadores de futebol, não sei aonde, cara muito milionário, né? E ele, além de sair no passeio, a gente tá mudando, inclusive, fui primeiro lá, a gente tá botando os barquinhos com descarga molhada. Pra evitar o barulho e a fumaça na cara da galera também. Né? Tá ficando moderno o negócio. É importante também a gente dar ter a sensibilidade de ver as coisas que atrapalham, né? Por mais que a gente, às vezes, a gente sobrevive, porque também não é legal ficar respirando uma descarga de dióxido de carbono ali na cara do cano de descarga. E a gente sempre falava isso, temos que botar descarga molhada. Conseguimos botar, já tem hoje uns 5 ou 6 barcos com descarga molhada na nossa comunidade. E aí é interessante que a gente tira a rede, Renata, limpa o barco todo e conecta o banquinho para a pessoa sentar, bota os coletes todos salva-vida, tudo direitinho e vai fazer o passeio com a pessoa. Então ele lá vai conhecer nossas artes de pesca, sobre as lutas nossas, os tipos de peixe que nós temos, a nossa culinária, né, a nossa tradição. Então é uma vivência espetacular. Tem parte sensitiva, onde faz uma trilha por dentro da restinga para você conhecer o cheiro da vida. Vocês já sentiram o cheiro da vida? Vai lá com a gente, vocês vão conhecer. Maravilhoso. Eu fiquei com uma curiosidade danada, tô doida para fazer. A gente acabou interrompendo, não mostramos o vídeo de Serginho, porque seu Eli trouxe um assunto muito importante. Tem babaca que acha que tem que acabar com o royalties de petróleo porque tem prefeito que rouba, tem político que rouba. Gente, se está ruim com os royalties, sem eles vai ficar muito pior. E isso vai afetar em escala e efeito dominó. Mas vamos ver o que o prefeito falou cedinho. E aí eu quero aproveitar e repercutir com essas 2 feras aqui. Solta aí, Vini. Hoje existe a possibilidade do estado do Rio de Janeiro perder os royalties do petróleo. O que a gente vai fazer? Ficar de braço cruzado? Olha, isso não vai acontecer. A gente está trabalhando intensamente, o Estado trabalhando. Mas Cabo Frio está pensando em não depender dos royalties do petróleo. Hoje a gente discute aqui, inicialmente, a alteração das leis de construção civil do município. Exatamente para que a gente tenha impacto já a partir de 2027 na economia do município. E a gente quer mostrar para vocês alguns números que são muito interessantes. Olha, quais alterações que a gente ainda vai discutir com a população, vai para audiência pública, tem que ser aprovado na Câmara Municipal, mas os impactos são grandiosos. A gente já em 2027 já aumenta para 584 milhões o impacto econômico na economia do município. E uma coisa que me impressiona, a gente gera já direto 1.000 empregos novos no próximo ano. O acumulado de 2027 a 2031, e a gente está sendo muito conservador com dados técnicos dos institutos que são voltados para a construção civil, a gente gera 40 mil empregos diretos na cidade de Cabo Frio a partir dessa alteração. Isso sem a gente perder de vista toda a parte ambiental. Hoje a legislação do município não exige arborização. A partir de 27 a gente já tem a estimativa de gerar 90 unidades arborizadas e um acumulado de 1.159. Outra coisa importantíssima é que o município de Cabo Frio não existe a taxa de permeabilidade. Não alaga pra caramba na sua casa porque não pensaram nisso anteriormente. Então hoje a taxa é 0. A gente já em 27 gera 22.500 metros quadrados
de permeabilidade dentro dos lotes para que a gente não tenha efeitos de drenagem na cidade daqui para frente, com a perspectiva de avançar cada vez mais nisso. Então, aqui, gente, eu estou discutindo tecnicamente com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Planejamento da cidade, Marcelo Duzzi, com a Natália. Existe toda uma equipe por trás disso, mas aqui é prata da casa. São 3 cabofrienses que amam a cidade de Cabo Frio, que estão pensando no futuro de Cabo Frio. Os efeitos em a longo prazo, a gente tem que pensar a cidade de Cabo Frio que a gente quer para não depender dos royalties do petróleo. São ações que o prefeito tem pensado para não depender dos royalties de petróleo. Mas essa, né, é uma questão que a gente espera que não precise, né? A gente torce muito para que essa decisão que está sendo julgada hoje em Brasília não seja o revés para a gente. Mas daquilo tudo que eu vi no vídeo, uma coisa que afeta diretamente é essa hipermeabilização dos lotes. Isso pode significar já um avanço importante. E uma outra questão também que Cabo Frio adotou recentemente, que foi a exigência para a construção de novos loteamentos, condomínios, que tem a sua estação de tratamento dentro do próprio condomínio. Queria ouvir vocês nesse sentido. Bom, em relação à questão da permeabilização do solo, isso é fantástico, né? A gente poder aumentar a permeabilização é um dos fatores primordiais para o controle de enchentes. Agora, há uma questão que eu acho mais primordial e não vejo isso trabalhar muito em região. Eu vi agora no bairro Iguaba Grande, todo o redimensionamento da rede pluvial do município nessa área, as áreas que ficam mais alagadas. Então são manilhas de 2 metros que o Fábio está colocando lá. Então ele vai acabar com essa questão, né, de estar alagando as casas das pessoas. Por quê? Infelizmente, ligado ao que o Dr. Serginho fala, justamente que os municípios, os governos anteriores não colocaram nada, por exemplo, num lote de 100 por 100, se é 20%, tem que deixar 20% para ser permeável, né? E normalmente todo mundo pega ali e concreta tudo. E aí alaga, porque você não tem como ir embora. Então, isso é uma questão muito boa. Em relação à drenagem, eu acho que os prefeitos podem atuar. Eu conversei com o secretário executivo Heron do Condelargos, e até me ofereci de a gente trabalhar em conjunto, criando os projetos pelo Condelargos em relação a não o esgotamento sanitário, porque tem a concessionária, e sim a questão da drenagem. E Brasília tem recurso para drenagem. Então nós precisamos ter os projetos específicos preparados para ir lá e buscar o recurso e executar as drenagens. Porque nós temos um crescimento, por exemplo, São Pedro da Aldeia e Campo Redondo, de 1000% em 20 anos. Cresceu muito. Demais. A gente passava por São Pedro ontem, tá parecendo a Barra da Tijuca. Nossa, cara, gente, tá uma loucura. Então, um crescimento... O início da Avenida das Américas. Isso. E aí você tem aquelas manilhas de 50, de 20, 25, de cimento ainda para tirar. Né? É preocupante. Agora, as estações de tratamento dentro dos condomínios. Eu acho que, para além disso, porque os condomínios, normalmente, eles não são feitos para fazer o tratamento do seu esgoto. Eles querem ligar para um lugar que tem o tratamento, porque é mais uma despesa, são técnicos que tem que ter específico do condomínio, mas ótimo, vai sair nas costas do empreendedor, perfeito. O que não pode é essa estação onerar para o povo. Então, acho que é fantástico, é um meio, mas um outro meio que é muito interessante é a lei de Búzios. Se o empreendedor vai construir aqui e tem uma rede da Prolagos lá a 5 km, 6 km, ele que vai fazer a rede até lá. A licenciamento só sai se ele tiver apresentado o projeto até o local. Então, isso ajuda a gente. Vai sair o cara que vai comprar o lote, o problema é dele, mas ele vai ter o saneamento dele jogado na rede e não, jogar ali no meio da rua. Então, assim, Renato, eu acho que a ideia é boa, avançou, eu acho que os municípios têm que avançar, mas essa questão de pegar a rede, hoje as redes que nós temos não suporta mais a drenagem. Isso é evidente. Hoje, 50 milímetros de chuva, por exemplo, no Campo Redondo, nós vamos ter alagamento sério. Por quê? Além de não ter a drenagem, você está fazendo uma barragem do lado da pista onde eram as salinas.
Ali o rolo compressor está pressionando toda aquela terra que está colocando ali e tudo que passava por baixo da estrada e minava dava lá, na lagoa, não tem como passar mais. É verdade, terraplanagem. Campo Redondo virou um campo sem saída, só tem 5 saídas de drenagem de toda aquela bacia. Nós fizemos um estudo com o IA, que a gente conseguiu para nossa associação, para cada associação, e a gente pediu para ele contar na bacia toda ali quanto que tinha de água, que gerava de água no dia do evento 9 de março, e pedimos para ele ver quanto que tinha de saída nos 5 pontos que deixaram lá de Campo Redondo para cá. E ele mostrou o seguinte, teve um volume de 120 milímetros cúbicos por segundo de água. E a vazão? A vazão, 8,7 milímetros cúbicos por vazão. Aí não dá certo. Não tem Não como. fecha essa não conta. chega a 1%, gente. Matemática é uma ciência exata, não é a ciência Vai humana. inundar Vai e não vai inundar. ser pouco. Não vai ser E não pouco. adianta porque vai inundar, vai destruir casa, vai prejudicar comércio, vai prejudicar bairro. Tudo. E Vai as fechar E o o trânsito. IA, a gente pediu a ele o que poderia ser feito para resolver. Ele deu lá o tal do PI, que são passagens internas. Então, abaixo daquela estrada ali tem que se fazer aquelas aberturas grandes para que a água superficial possa escoar para o outro lado. Então, ele deu ali, se não me engano, foram mais 5 PIs para se fazer, para aí não alagar aquelas outras regiões ali. Então, é importante os prefeitos sentar com seus engenheiros, né, e esquecer a questão do saneamento como drenagem, porque já está sufocado, não existe. Se você fazer a conta, você viu que mesmo se você tirar a barragem que tem lá, se tirar tudo, comporta, tudo, não dá vazão, porque vedou. Campo Redondo está vedado. Foi feito toda aquela condição de barro e sem um estudo de impacto de vizinhança. É essa questão da politicagem que se faz aí com um objetivo superficial. Por isso que não dá mais nada. Por isso que hoje em dia a gente está vendo, as prefeituras estão cada vez exigindo mais para que se construa. Sim. Mas tá difícil construir. Mas, gente, mesmo com essas exigências, a gente ainda está vendo um monte de Isso, tragédia. Cristiane, olha só a tragédia, né? Um estudo, só foi aquilo ali não, mas foi uma das consequências maiores. Você vai ver que qualquer chuvazinha de 40, 50 milímetros, que nós tivemos 2, 3 dias, vai ter alagamento. Por quê? Você vedou. Então, se o estudo previsse, olha, você vai vedar, mas você vai ter que fazer aqui as passagens por baixo da pista, colocar as manilhas de acordo para poder não inundar o pessoal lá do outro lado. Quer dizer, beneficia um empreendimento e alaga vários cidadãos para o outro lado. E Então, normalmente os menos favorecidos. é o que sofre mais. Sempre. Bom, gente, a gente já tem aqui mais de 1 hora de entrevista. Eu vou ter que encerrar com vocês aqui. Foi muito bom esse papo. Tá aqui o GG Moura dizendo aqui, vou fazer outra pergunta sobre indenização que a Prolagos tem que pagar para os pescadores de uma tragédia que teve na Lagoa há anos atrás. Como é que tá isso? Foi pago essa indenização? Então, são vários processos, né? Tem um deles que está já pagando grupos de 5 e 5 pescadores. Tem um projeto de indenização em relação a isso. Então, a Aline da Prolagos, será que ela tem alguma novidade para nós aí? E aí, é interessante é que nesse pequeno tempo que a gente viu a Lagoa, nesse 9 de março, inclusive, ela recebeu, Cristiane, uma quantidade, não só de esgoto, mas também de sedimento, lugares que estavam duro, assim, coroa, virou lama, até 40, 50 centímetros. Caramba. Então, olha a importância de a gente, né, trabalhar a questão da drenagem de forma correta, e essas áreas que são baixas, vamos incentivar, priorizar a rede separativa nessas áreas, mas cadê o projeto? Então, acho que isso cabe muito aos prefeitos mesmo. Olha, Prolagos, eu quero uma rede separativa de Campo Redondo inteiro. Quanto fica isso? Não dá para fazer isso nos primeiros 5 anos, dá para fazer em 10 anos, então vamos começar. Porque a ideia é essa, porque quem tem a caneta, Renata, são os prefeitos e o governo do estado. Nós, sociedade civil, a gente pode até indicar os lugares piores que estão, mas nós não somos técnicos para dizer como fazer. Nós não somos técnicos para dizer a bitola do esgoto, isso verdade. né, ser.
Então, inclusive a lama do Camerum, Mossoró, nós vamos ter uma reunião com a Prolagos agora, se não me engano, na quinta-feira, da tarde, porque eles tinham combinado de ter uma draga de sucção para fazer aquela limpeza ali da Mossoró, Camerum e Poço Fundo também, Boqueirão. Então, uma draga pequena de sucção resolve aquele problema, com certeza, né, com todos os preceitos que tem que ter, mas é o que resolve. Essas lamas que estão encostadas, só uma draga de sucção para chegar bem pertinho e retirar só a parte da lama e a gente poder, né, aí os prefeitos trabalhar em conjunto. Você disse aí que tá na hora de ter uma draga aí, cada colônia de pé, concordo com você. Prolagos disponibilizar, o Estado disponibilizar várias dragas dragando simultaneamente, porque o esforço que foi feito para poluir, ninguém fez conta, né? Agora, na hora de despoluir, tá numa regulação, caramba, um pandurismo. E tem uma novidade muito boa, a gente conheceu um professor da UFRJ agora, num encontro que nós tivemos, ele é perito, fez doutorado dele em dragagem, então a gente vai chamar o UERJ para fazer um convênio aí com o comitê, se os membros aprovarem, e ele preparar, já que é especialista, um termo de referência para dragagem hidráulica, que é o canal de conexão que refrigera a lagoa, e um termo de referência para a dragagem ambiental, que são as lamas. E a gente publica isso, aprova isso como resolução dentro do comitê de bacia, então isso aí vai dar um norte para quando começar as dragagens, já vai ter todo um protocolo de ações de atuação. Porque a nossa lagoa não dá para você também enquadrar ela em qualquer legislação, basear, né? Porque ela é uma lagoa única. Então ela tem que ter um olhar realmente diferenciado para qualquer ação nela. É o que eu disse, para chegar nesse lodaçal, todo mundo sabe como foi. Agora, para sair, vai ter que ser tateando devagarzinho e principalmente dando muita escuta ao pescador, que é quem vive o dia a dia da laguna, né? A Alessandra Costa está dizendo parabéns pela entrevista, tema importante para se discutir. E o Pedro Miguel não tá querendo que a gente acabe com a entrevista, não. Vamos continuar aí até 2 horas da tarde. Até amanhã, Pedro, nós vamos falar aqui do Lagoa de Nós vamos falar na próxima vez da cadeia produtiva organizada que a gente está preparando. Eu acho que isso é muito bacana. É um outro tema também. Quero que você traga também as mulheres pescadoras aqui. As biojoias também. As mulheres da biojoia, inclusive, foram as mulheres do Consul foram agraciadas também com biojoias, né, da comunidade. Elas ficaram encantadas, inclusive querem promover dentro do consulado lá um curso com as biojoias. Então, eu acho que também abriu uma porta imensa, né, da vinda do consulado aqui, de ver nossa realidade, o nosso sofrimento, mas também que gera economia, Renata. Um passeiozinho desse, você vê, a gente leva 10 pessoas a 250, são R$2.500. Opa, já ajuda, aí você tira aí as coisas todas, que é o gelo, o óleo, a água, o refrigerante e tal, aí no final a gente divide ele por 3, né, que é o dono do barco e mais 2 que passeiam. E a gente vê ali um recursozinho que além da pesca, que ajuda pra caramba. Isso é importante. Então a gente não pode ficar parado. E uma coisa é legal, que muitas pessoas também criticam o nosso TBC. Vai fazer um TBC com a lagoa desse jeito? A gente tem que fazer. Porque do mesmo jeito que ela tá, ela encanta. E se a gente traz mais pessoas para ficar encantado por ela, são mais pessoas que vai brigar por ela. Que vão também cobrar que a ação aconteça. Isso. E tá o Pedro aqui, Miguel, tá falando o seguinte: excelente pesca artesanal, move uma economia enorme. É Pedro que tem que ter pra gente lá. Interessante, eu não falei da tainha, do pescado, só do peixe. Do peixe a gente tira cerca de 900 toneladas em 9 meses pescado. Olha, muito bom. São 900 toneladas de peixe. 100 toneladas por mês, então. É, por aí. É muita coisa. E o Chico vai concluir. No que eu vou falar, ele vai dar seguimento. A diferença de biojoia e artesanato. A biojoia, né, você aproveita tudo que virar ali do peixe. A gente faz copérculo do peixe com a barbatana do peixe, né, as escamas. Então, assim, são várias coisas do peixe que viram brinco, cordão. Que bacana, e as pessoas estão adorando. A tainha nossa já foi exposta aí na orelha aí de um colega nosso lá no Japão. Ficaram loucos, né? Porque eles admiram muito a questão.
Sério? Um vestido de noiva todo de escama, com rede de pesca e escama. Que uma coisa maneiro, linda, né? Linda demais. A Juliana tem preparado. Tem a colega também lá da Pescar Peixinho que tem feito os turbantes, né? Com escama de peixe, a Luciana. Olha, tem que trazê-las aqui com os produtos. Eu acho que é uma coisa que mudou muitas vidas. Olha, Cristiane, a gente pegou no curso de Biojoia mulheres que estavam em depressão profunda. E depois que elas fizeram o curso, sentiram alguém. Tem umas que hoje sustentam até a casa na dificuldade do pescador. O pescador não faz a grana, ela tem com as biojoias. E está sustentando a casa. Então, é uma geração de uma economia que as pessoas não vê. E, além disso, um trabalho para a cabeça das pessoas. Imagina a pessoa num local que às vezes não tem uma capacitação técnica para pegar um emprego, fica desocupada, a mente dela fica como? Muito conturbada. Agora, se ela está ali ocupando, né, e ali trabalhando os seus design e vendendo, alguém achando bonito. Nossa, cara, é a maior emoção que você pode dar para uma pessoa, né? O Pedro complementa dizendo o seguinte: é muito dinheiro circulando na região, é toda uma indústria que tem que ser desenvolvida aqui. É verdade. Concordo com ele e assim a gente encerra essa entrevista, mas não antes. Renato, só um minutinho, por favor. Fala, seu Elias. Só um minutinho, por favor, para não encerrar a entrevista. Nós falávamos, né, de tudo isso aqui, aí você colocou as imagens ali do prefeito e do Marcelo Guzzo. Eu queria, né, pedir a permissão a vocês aqui, que nós estávamos falando. O Serginho foi muito feliz, conforme tem sido em muitas das coisas, na escolha desse cidadão. Não sou amigo pessoal de Renato Guzzo. Conheço um pouco do trabalho porque eles estão desenvolvendo com a secretaria, com tudo. E esse homem, esse Renato, assim como tantos outros que tem na prefeitura, esse cara é muito dedicado, é muito inteligente, muito dedicado. O Marcelo Duzzi. E com muita vontade de fazer a coisa funcionar. Eu pedi a Deus, não conheço, não sou amigo, pela vida dele, pelo que eu ouço, pelo que eu vejo, pela vida do prefeito e de todos nós, o prefeito que foi muito feliz ao escolher, não que o outro também não fizesse, mas por necessidade de troca de secretariado, ele colocou esse Renato Guzzo no local certo que nós precisávamos. Esse moço vai nos ajudar muito na cidade de Cabo Frio e naquilo que é a missão dele. Queria que Deus ajudasse ao prefeito, ao secretário, a todos, mas que os outros secretários, e não estou apontando o dedo para ninguém, pensasse como servidor igual esse moço pensa. Tá certo, mandou na lata, olha aí. Muito bom. Vamos, ó, o Chico, fala do curso que teve. Calma, ó, GG Moura, não dá. Depois, na próxima, eu tenho que encerrar o programa aqui. Eu quero aqui ter um like e dislike ainda, que nós temos um quadro aqui, que vocês vão dar um joinha e depois um puxão de orelha pra alguém, tá? Ou alguma coisa. A câmera é aquela dali. Vou primeiro dar a dica aqui pro Chico, aí o seu Eli já fica ligado aqui como é que funciona, tá bom? Vini vai colocar uma musiquinha aqui agora, atenção, solta aí, Vini. Like e dislike. Chico Pescador, pra quem vai ser o like hoje? Eu dou para minha esposa, que ela fez o aniversário anteontem, maravilhosa, uma bióloga que me ensinou muito e me ensina muito. É uma troca fantástica, então é uma pessoa que realmente faz gosto de viver em conjunto. Ai, que nossa, que lindo, hein? De amor linda, hein? Parabéns. Não sei quem pescou quem aí. É. Vamos embora. E o dislike, seu Chico? Então, o dislike eu quero fazer pro setor público. Em relação, eu acho que a gente precisa avançar no saneamento. E aí eu quero colocar essa responsabilidade nos prefeitos, porque eles têm a caneta na mão, sabem da revisão quinquenal e o seguinte, vão partir para resolver o problema, os problemas piores que estão. Praia de Siqueira, Praia das Palmeiras, canais, Porto do Carro, Campo Redondo, Mossoró, vamos resolver isso. Não tem tempo mais, a Lagoa não pode esperar. Então aí, para todos os prefeitos que têm o seu calo no pé da macrodrenagem, por favor, vamos acordar, meter a mão, né, no trabalho para os engenheiros mostrarem uma solução para a gente. Porque nós, se falar para mim, qual rede você vai pescar, Tainha? Eu já vou dizer a rede, a altura, o tamanho, local.
Então o engenheiro vai ter que dizer, ó, nós vamos ter que botar isso, fazer aquilo, vai começar tal dia, o cronograma é esse. Isso não é difícil, né, Renata? Pra quem estudou, né? Então a gente precisa disso, né? E se não for, já vamos estar dizendo aqui, em julho, no dia do pescador, Pradoeiro, nós vamos fechar a pista, mais uma vez, fechamos no ano passado, vamos fechar esse ano, porque a gente não aguenta mais. A área 1 e a área 2 está colocando em risco toda a lagoa, ou seja, parte de Cabo Frio e São Pedro é uma das que estão piores e a gente precisa melhorar. Sei que o Serginho tem muita vontade, é um cara inteligente, né? Quer o melhor. Então a Dragás só não resolve, tem esse problema. Então bota a galera para sentar junto com a concessionária e botar para ele aí em 2 meses eu quero essa solução, eu tenho certeza que ele vai apresentar para a gente a solução. E vai ser o prefeito, até inclusive, como a gente está aqui, que vai dar o exemplo para outros lugares que também tem esse carro no pé. Então, Serginho, vamos lá, vamos resolver esse problema dos macro-drenagens, porque vai salvar a lagoa. Salvando os rios, salvando os canais de macro-drenagem, a gente não tem lama jogando para dentro da lagoa. Você já lutou forte aí pela questão da terciária aqui em Cabo Frio, então luta também para essa questão dos canais de macro-drenagem e também dos nossos poucos rios que a gente tem em volta para a gente salvar eles. Salvando eles, salvamos a lagoa. Isso aí. Agora vamos pro seu ali, que eu tô curiosa. Vamos lá. Like e dislike. Seu Eli, pra quem vai ser o like ou para o que vai ser o like hoje? Eu queria continuar mandando esse like para os nossos companheiros pescadores que acreditam e que permitem que venhamos aqui falar da nossa causa em nome deles. Essa causa não é minha, é do Chico, é da nossa classe, dos nossos companheiros que permitiram que nós estivéssemos aqui. Então vai para eles. Isso aí, tem que valorizar a turma de vocês, né? E... tchan. E o dislike vai puxar a orelha de quem, seu Eli? Exatamente. Ainda não vou sair da nossa área de pesca. Tem muitos companheiros que se dizem ser pescadores e que tentam fingir que estão engajados na causa dos pescadores para fazer uma política em cima do nosso sofrimento. Abram os olhos. Pensem e sintam o que nós estamos sentindo. Não tentem se vangloriar das nossas dificuldades para querer fazer um trampolim. Nos nossos ombros, vocês não viverão. Lutem pela causa justa que vocês aparecerão de maneira comum e normal. Em cima dos nossos ombros, da nossa luta, não permitiremos. Eita! Gostei. É brabo, hein? Lacrou. Não é? Quero agradecer, que é bom. agradecer aos nossos convidados, obrigado por esse bate-papo incrível, tão explicativo e principalmente que valoriza aí um assunto que deve ser um assunto de todos nós. Todos nós temos compromisso com a Laguna de Araruama, com o meio ambiente, porque Deus nos colocou nesse planeta pra gente ajudar a cuidar, não foi pra gente ajudar a destruir, não. Tá bom? Exatamente. A gente vai sair rapidinho pro intervalo, você não sai daí não. Até já.